Eu não queria faturar 2 milhões agora para faturar 1 depois e 0 mais para frente. Pensamento de médio e longo prazo. Eu tava com foco no longo prazo. Eu pensei, isso aqui é só um estágio, né? O meu foco é lá na frente. O que você já fez com o Viver de Renda, se te colocar na ponta do lápis aí? Enquanto o Viver de Renda era só meu, antes de entrar no Grupo Primo, eu cheguei a fazer 35 milhões. E o Hotmart me mandou uma placa disso, né? E aí, eu me lembro que o Joel falou assim, cara, esse cara vendeu o curso. Quanto tempo, quanto dinheiro você fez assim em abertura de carrinho? 2, 3 minutos você fez milhões. Me conta assim, me dá esses números, porque eu acho que deixa o papo mais interessante. Porque de repente você que não conhece o Bruno, fica evidente. A gente traz o poder da metáfora aqui para vocês entenderem do tamanho, do nível de assertividade e de impacto que o seu conteúdo ele gera nas pessoas. Bom, acho que é interessante primeiro falar o faturamento da primeira turma. Tá. Porque não é do nada, né? Às vezes o pessoal pensa, nossa, então vou criar um produto online e vai vir milhões em questão de minutos. E não. A primeira turma que eu fiz, eu queria vender 30 vagas, porque quando eu era tenente no exército eu tinha 30 soldados. Então eu sabia que para 30 pessoas eu dou aula bem. Essa era a minha métrica. A comparação era o Era isso. Então eu falei, vou vender 30. E aí eu abri a primeira turma do Viver de Renda, foi no dia 2 de agosto de 2017, que era o meu aniversário. Eu falei, se for no dia do meu aniversário não pode ser ruim, né? A minha esposa, ela me preparou, falando, olha, prepara para não vender nada. Na época eu tinha uns 500 views nos stories. Então tinha 500 pessoas me assistindo, eu queria vender 30. Eu falei, tá bom, vou preparar, né? Mas se vender um, já tá ótimo. Porque eu tenho um cliente, tenho uma pessoa, essa pessoa vai me dar feedback sobre o produto, eu melhoro. Se eu tiver só um cliente, é muita atenção nessa pessoa e esse cara vai ficar tão agradecido que vai falar para outras pessoas, não é possível. Só que vieram os 30, em 1 hora eu vendi as 30 vagas. Em 1 hora? Isso. E aí tinha um cara que já me seguia, que trabalhava com lançamento de produto. Ele falou, você tá doido, 30 pessoas vai ficar as moscas, né? Não é que nem o presencial, cara, vende mais. Ele falou, vende 100. Eu falei, 100? Tá doido, né? Pensei, 100 o suporte vai estar ruim. Eu falei, vou vender 50. Preocupado com o suporte, hein? Sim. O pós-venda. Mas tinha um ponto, é que eu não precisava do dinheiro naquele momento, era muito mais um teste. Perfeito. Né? 30 já tinha dado uns 20 mil reais, assim, não era 20. No final deu 30 mil. Foi o faturamento que eu tive vendendo 50 vagas, né? Então faz uma regra de 3 aí para ver mais ou menos onde estava o faturamento dos 30. Mas a questão é que aquele dinheiro era um bônus. Porque eu só lancei o primeiro curso, eu queria ter experiência para poder lançar cursos de outras pessoas. A minha ideia inicial era ficar como alguém atrás das câmeras para minha esposa, lançar produtos dela e pegar outras pessoas que eu via que tinham potencial em rede social, mas que não sabiam criar um produto. É isso que eu queria fazer. Só que eu fui lançando as turmas do curso, foi dando tão certo que eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, porque é aquela história de alocação do seu tempo, né? Você tem um tempo limitado. Aí eu via que se eu alocasse o tempo no Viver de Renda, eu podia fazer muito dinheiro. E nas outras áreas eu fazia dinheiro também, mas não tanto. Então comecei a focar no Viver de Renda. E lá na turma 8 do Viver de Renda, que foi uma turma que acabou entrando para a história, assim, o que aconteceu foi que eu tinha ficado já um tempo sem lançar turmas, uns 6 meses, que eu estava mal da coluna. Durante esse tempo eu continuei fazendo conteúdo, continuei alimentando as pessoas com conteúdo bom, reciprocidade, as pessoas retribuíam, falavam, nossa, eu vou fazer seu curso quando você lançar, eu quero fazer. E aí quando eu marquei a data do lançamento, a gente fez a abertura e eu queria vender 700 vagas, porque com 700 pessoas eu sabia que eu dava conta. Eu já tinha feito um curso para umas 600, sobrou tempo, eu falei, então eu vou aumentar mais 100. Só que em 1 minuto vendeu as 700 vagas. 1 minuto. A quanto o ticket? O ticket era uns 1.400 na época. Você já fez mais de 1 milhão, hein? Foi. 4 vezes 7, 28, Aí, em 1 minuto vendeu isso. A minha esposa falou, fecha agora. Daí eu falei, nossa, mas em 1 minuto, calma, né? Aí fui fechar o carrinho com 2 minutos. Só que quando você fecha o carrinho, quem está preenchendo os dados de compra pode acabar de preencher e comprar. Aí nisso, quando eu fui atualizar, né? Já tinha dado 1.400 inscrições, que era o dobro do que eu queria. E em 3 minutos. Então entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 milhão em 1 minuto, mas a métrica que a gente conta é essa, 2 milhões em 3 minutos. Uau! E foi o meu maior faturamento que eu tinha até então, e veio em 3 minutos. O pessoal começou a falar, você ganhou dinheiro em 3 minutos? Eu falei, não, eu ganhei dinheiro ao longo de 6 meses, né? Ou talvez até mais, se for contar todo o tempo que eu demorei para juntar esse conhecimento, só que eu recolhi todo ele nesses 3 minutos. Mas o interessante é que aquilo não foi planejado, Iva. Eu não queria vender o dobro. E quando eu vendi o dobro, eu só comecei a pensar, como é que eu vou entregar um suporte bom agora, que foi o que trouxe até aqui, se tem o dobro de pessoas para isso?
E eu quis vender só um pouquinho a mais porque eu tava me recuperando de uma hernia de disco. Eu tava mal da coluna. Eu não queria ficar 10 horas por dia assim, né? Respondendo. Cara, então, olha, Bruno, quando você me fala isso, eu percebo uma característica, que é uma característica que te diferencia, que diferencia os grandes campeões, e que eu vou dar uma frase que diferencia. Você não estava focado no dinheiro. Não. Você estava focado na transformação, no suporte e na maneira como você ia atender as exigências de quem tinha expectativa sobre o seu produto. O dinheiro era mera coincidência. Tanto que se você deixasse 5, 10, 15, você ia vender 5, 10 milhões. Possivelmente. Só que na minha cabeça ia acontecer o seguinte, né? Tem vezes que eu encontro com alguns produtores que os caras falam, nossa, eu faturei 10 milhões em tal época e hoje eu faturo 1. Né? E ele fala, o que está acontecendo isso? Eu falo, cara, será que tua entrega, teu suporte tá bom? Porque às vezes você vende muito e aí a entrega é tão ruim que ao invés de ter uma propaganda positiva, acontece o contrário, né? Alguém fala, quero fazer um curso, só não faz desse cara, porque eu fiz, é caro e não teve entrega. Então você vende muito e não vende mais depois. Então minha preocupação sempre foi em ter o melhor tipo de relacionamento com o meu aluno a ponto dele poder me indicar para outras pessoas. Essa era a preocupação, até porque hoje eu acho que os negócios que eles vão perdurar em prazos maiores, né, no mundo com cada vez mais transformação, são negócios que você tem realmente uma base de fãs fiéis, onde o pessoal ele gosta tanto de você que se você lançar um livro eles compram, se você lançar um podcast eles ouvem, se você lançar um vídeo no YouTube eles assistem, se você lançar um ensaio de nu artístico, os caras vão comprar. Os caras vão comprar. Um ponto interessante que você me lembrou que é o seguinte, né? Eu vendi 1.400 vagas. E aí, quando eu fiz isso, antes de abrir o carrinho, o pessoal do Hotmart, que é um mecanismo que eu uso para vender, eles falaram, quanto você acha que vai vender, Bruno? Eu falei, vou vender 700. Aí, quando veio o dobro, a minha gerente foi mandar mensagem, nossa, Bruno, você vendeu muito, muito rápido, eu nunca vi isso acontecer, né? O pessoal começou a chamar de efeito Perini, né? Essa venda assim super rápida, como replicar isso, teve gente falando. Perini, cara. E ela falou, agora você tem que tomar um cuidado, porque você vendeu tudo isso, só que tem muito boleto. E estatisticamente, os boletos, parte deles não são pagos, né? Então você tem que fazer uma régua de e-mail, mandar uma série de e-mails lembrando o cara de pagar o boleto, porque senão vai ter muito boleto e no final você não vai ter 1.400, você vai ter 1.000 pessoas. Aí ela falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não vou fazer isso. Deixa realmente quem não quer pagar o boleto não pagar. Nem lembra esse cara. Porque eu tava preocupado com o suporte. Eu não queria faturar 2 milhões agora pra faturar 1 depois e 0 mais pra frente. Pensamento de médio e longo prazo. Eu tava com foco no longo prazo. Eu pensei, isso aqui é só um estágio, né? O meu foco é lá na frente. Então eu quero esse cara muito satisfeito. Então eu cheguei nos meus stories e falei, olha pessoal, tem muito boleto. E geralmente quando tinha muito boleto eu falava, talvez eu reabra um outro dia. Eu já falei, não vou reabrir, porque já tem muito mais gente inscrita do que era para se inscrever. E se você fez um boleto e não pagar, não tem recuperação de boleto, você tá fora do curso. Cartas na mesa, né? Essa é a regra do jogo, porque eu vendi mais do que eu esperava. Eu tô preocupado com entrega, tudo. Expliquei pro pessoal. Acabou que foi o meu melhor pagamento de boleto de toda a história, assim, porque o pessoal entendeu de fato que, olha, isso aqui é escasso de verdade, porque ele vendeu a mais. E essa foi a última turma que eu fiz sozinho, porque eu vi que daqui pra frente não dá mais. Foi um trabalho muito forte, assim, de suporte. Foi incrível, né? Até hoje falo com meus alunos dessa turma, né? Ficou um negócio meio marcado, assim. Todas as turmas são especiais, de fato, mas essa teve esse acontecimento na abertura. E aí depois eu comecei a montar uma equipe de suporte, porque eu entendi duas coisas, né? A primeira foi quando eu comecei a ligar para essa frase de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, por melhor que eu fosse naquela atividade, eu não tinha todas as respostas. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem ter respostas complementares às minhas. Perfeito. Aí fui montando uma equipe e essa equipe ficou muito boa. Todo mundo que entrou nela até hoje está comigo, né? Tem pessoas trabalhando comigo já há 2 anos e é incrível o trabalho que eles fazem. E quem já foi aluno do Viver de Renda sabe do que eu estou falando. E o outro ponto também é que para poder aumentar o número de vagas, eu precisava aumentar o tamanho dessa equipe. Claro. Então ela começou com uma pessoa, foi virando 2, 3, 4. Hoje nós temos 5 pessoas e a gente consegue dar conta do que as turmas do Viver de Renda são hoje. Quantas turmas são? Nós estamos com 15 turmas e chega a ter aí entre 2.500 e 3.000 alunos. Quanto você já fez com o Viver de Renda se te colocar na ponta do lápis aí? Na ponta do lápis? Olha, vou falar o dado que é público, né? Tá. Eu já mostrei. Porque tem coisa que hoje eu não posso mostrar, claro, porque não sou mais só eu. Mas enquanto o Viver de Renda era só meu, antes de entrar no Grupo Primo, eu cheguei a fazer 35 milhões.
E o Hotmart me mandou uma placa disso, né? Tá lá em casa. 35 milhões. Isso, juntando o faturamento desde 2017. Isso a gente... Isso até Até quando? janeiro de 2021. Ou seja, a gente pode colocar aí 3 anos e meio. Porque foi agosto de 17. Na verdade, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Em 3 seria anos isso. e meio você fez 35 milhões e poderia ter feito 70. Se você tivesse aberto. Mas também teria o bônus e o ônus, tudo bem. Nunca Sim. saberemos, né? A Nunca história é uma só, mas possivelmente eu poderia ter feito mais se eu contar só esse prazo. Mas talvez isso me atrapalhasse a ganhar mais no longo prazo. Né? Puta, Bruno, Você imaginou que isso pudesse ser possível lá atrás quando você começou? Não. Meu foco era 500 pessoas comprando R$2.000. Ou, depois eu mudei, né? Porque 2.000 era um ticket alto, eu pensei em 1.000 fãs fiéis. Eu pensei, se eu tiver 1.000 fãs fiéis, eu tenho um negócio. Porque na minha cabeça era assim, se você tem um fã fiel, você não passa fome. Né? Que é o teu fã fiel, você tá quebrado, o cara vai te dar um pão. Sim. Se você tem 10, você já vive dignamente. Se você tem 100, você já tem um negócio. Se você tem 1.000, você tem um baita negócio. Se você tem 10.000, você tem um negócio multimilionário. Se você tem dezenas ou centenas de milhares de fãs, você vira bilionário. Porque não é o dinheiro que esse pessoal vai gastar para consumir o teu produto. É porque eles vão consumir o teu produto e vai ter gente querendo comprar uma parte da sua empresa. E quanto vale uma empresa que faz, por exemplo, 10 milhões ao ano e pode crescer muito? Esse negócio pode valer 100 milhões, se for 10 vezes esse lucro, ou se for 100 vezes esse lucro, tem empresa em bolsa hoje que é listada e vale 1.500 vezes o lucro, esse negócio pode valer 1 bilhão. É assim que alguém fica bilionário, não é ganhando 1 bilhão, é montando um negócio que vale 1 bilhão, porque tem gente que fala, olha, eu compro parte disso aí para ter direito a esses lucros e a esse crescimento que você está tendo.